Uma piada de crianças na escola levou a polícia a descobrir 12 corpos enterrados sob uma casa aparentemente comum em Gloucestershire. O número 25 de Cromwell Street parecia uma residência qualquer. Não era. Frederick West e Rosemary West viviam naquela casa desde 1972. Eram pais de 8 filhos. Os vizinhos os conheciam como uma família comum, barulhenta e numerosa. Em 1992, assistentes sociais recebem uma denúncia de abuso sexual envolvendo crianças da família West. A polícia abre uma investigação. Fred e Rose são interrogados, mas o caso não avança. Durante a investigação de 1992, a detetive Hazel Savage nota algo. Heather West, filha mais velha do casal, desapareceu em 1987. Nenhum registro, nenhum contato com a família desde então. Colegas de escola dos filhos West relatam uma brincadeira recorrente. Quando alguém se comportava mal, as crianças diziam, "Cuidado, ou você vai acabar sob o pátio igual a Heather." Fred e Rose riam quando questionados sobre o paradeiro da filha. Hazel Savage não abandona o caso. Em fevereiro de 1994, ela convence seus superiores a solicitar um mandado de busca. O alvo é o Jardim dos Fundos do número 25 de Cromwell Street. No dia 24 de fevereiro de 1994, uma equipe de escavação chega a Cromwell Street. Fred West observa do lado de fora. Ele diz que a filha está viva e bem, morando no exterior. No segundo dia de escavação, os investigadores encontram ossos humanos. São fragmentos de fêmur, pertencem a uma jovem. Fred West é preso no dia 25 de fevereiro de 1994. Em interrogatório, Fred West confessa ter matado Heather. Diz que agiu sozinho. Diz que Rose não sabia de nada. As escavações continuam. Encontram mais ossos. Depois mais. Depois mais. Ao todo, 12 vítimas são identificadas. Algumas desapareceram décadas antes. Nenhuma foi procurada com determinação suficiente. A questão que os investigadores enfrentam é direta. Como um casal matou 12 pessoas ao longo de 20 anos sem que ninguém percebesse? Frederick Walter Stephen West nasceu em 27 de setembro de 1941 em Much Marcoll, uma pequena aldeia em Herefordshire, Inglaterra. Era o segundo de 7 filhos de Walter e Daisy West. Walter West declarava abertamente que as regras da família não se aplicavam dentro de casa. Relações sexuais entre pais e filhos eram descritas como normais. Fred West afirmou mais tarde que foi abusado pela própria mãe desde os 12 anos. Em 1958, Fred West sofreu um acidente de motocicleta. Ficou em coma por uma semana e teve uma placa de metal implantada no crânio. Após a recuperação, familiares relataram mudanças bruscas de comportamento. Rosemary Pauline Letts nasceu em 27 de novembro de 1953, em Devon. Seu pai, Bill Letts, era esquizofrênico não diagnosticado. Ele submetia a família a disciplina violenta e abuso sexual sistemático. Professores descreveram Rose Letts como lenta e socialmente isolada. Aos 13 anos, ela já apresentava comportamento sexual inapropriado. Psicólogos escolares foram notificados, mas nenhuma intervenção foi feita. Em 1964, Fred West conheceu Catherine Bernadette Costello, conhecida como Rena, em Glasgow. Ela era prostituta. Os dois se casaram em novembro daquele ano. Rena já estava grávida de outro homem. A filha de Rena, Charmaine, nasceu em 1963. Fred a registrou como sua. O casal teve outra filha, Anna Marie, em 1964.
Em 1966, Rena abandonou Fred e levou as crianças para a Escócia. Fred a seguiu. Anne McFall era escocesa e tinha 18 anos. Trabalhou como babá para Fred e Rena. Tornou-se amante de Fred e ficou grávida. Em agosto de 1967, Anne desapareceu. Seu corpo foi encontrado em 1994, enterrado em um campo em Much Marcoll. O laudo forense de Anne McFall indicou que ossos dos dedos e dos pés haviam sido removidos antes do enterramento. Era um padrão que se repetiria em todas as vítimas seguintes. Fred West tinha 26 anos na época. Em 1968, Fred West conheceu Rosemary Letts em Cheltenham. Ela tinha 15 anos, ele tinha 27. Os pais de Rose tentaram impedir o relacionamento. Rose se mudou para morar com Fred e as crianças em 1969. Em 1970, Fred West foi preso por furto e receptação. Cumpriu pena de 10 meses. Rose ficou responsável pelas crianças, incluindo Charmaine, de 7 anos. Vizinhos relataram que Rose batia nas crianças com frequência. Charmaine West desapareceu em 1971, enquanto Fred ainda estava preso. Quando Rena foi buscar a filha, Rose disse que ela havia ido morar com a mãe biológica. O corpo de Charmaine foi encontrado em 1992, sob o assoalho de uma casa em Midland Road, Gloucester. Rena Costello foi assassinada por Fred West em agosto de 1971, pouco depois de ir buscar Charmaine. Seu corpo foi enterrado em um campo em Much Marcoll, a poucos metros de onde Anne McFall havia sido enterrada 4 anos antes. Em 1972, Fred e Rose West se mudaram para o número 25 de Cromwell Street, em Gloucester. A casa tinha 2 andares, porão e quartos suficientes para receber pensionistas. Fred começou reformas imediatamente. Rose passou a atender clientes como prostituta no quarto de frente da casa. Fred organizava os encontros. Os filhos do casal dormiam nos quartos dos fundos. Em abril de 1973, Linda Guff, 19 anos, foi morar no número 25. Ela havia se mudado para a casa sem avisar a família. Linda foi assassinada poucas semanas depois. Seu corpo foi enterrado sob o banheiro da casa. A mãe de Linda foi até a Cromwell Street procurar a filha. Rose atendeu a porta usando um avental da Linda. A mãe não chamou a polícia. Linda só seria identificada 20 anos depois. Em 27 de dezembro de 1973, Lucy Partington, 21 anos, esperava um ônibus em Cheltenham após visitar uma amiga. Lucy era estudante de literatura medieval na Universidade de Exeter. Ela nunca chegou ao destino. Lucy ficou mantida em cativeiro no porão da Cromwell Street por pelo menos uma semana antes de morrer. Registros hospitalares de janeiro de 1974 mostram que Fred deu entrada em pronto-socorro com um corte profundo na mão. Investigadores concluíram que o ferimento foi causado durante a tentativa de desmontar o corpo. O porão da Cromwell Street foi convertido em câmara de tortura. A polícia encontrou ganchos no teto, cordas e equipamentos de imobilização. Ossos das vítimas apresentavam marcas de ligaduras. Parte dos ossos de cada vítima estava faltando. Entre 1974 e 1975, mais 3 mulheres foram assassinadas e enterradas na propriedade. Carol Ann Cooper, 15 anos, Shirley Hubbard, 15 anos, e Juanita Mott, 18 anos. Os corpos foram encontrados no Jardim dos Fundos e sob o porão. Em 1977, Shirley Robinson, 18 anos, passou a morar na Cromwell Street como pensionista. Ela tinha um relacionamento sexual com Fred e engravidou dele. Rose ficou grávida ao mesmo tempo de um cliente. Shirley Robinson foi assassinada em maio de 1978. Ela estava grávida de 8 meses. O feto também foi enterrado com ela no jardim da Cromwell Street. Rose tomou a decisão. Fred executou. Sobreviventes relataram o mesmo padrão. Eram jovens em situação vulnerável, sem família próxima ou em fuga. Fred oferecia abrigo, comida ou carona.
Rosie ganhava sua confiança. A armadilha sempre começava da mesma forma. Heather West nasceu em 1970. Em 1987, com 16 anos, ela contou a amigas sobre o que acontecia dentro da casa. Fred e Rosie souberam. Em junho de 1987, Heather foi assassinada pelos próprios pais. Seu corpo foi enterrado no jardim. Depois de 1987, os assassinatos pararam. A casa continuou funcionando como pensão. Fred seguiu trabalhando como pedreiro. Nenhuma investigação foi aberta por anos. Os outros filhos cresceram sabendo que Heather tinha ido embora. Em 1992, a polícia recebeu uma denúncia de abuso sexual contra crianças na Cromwell Street. Fred foi preso, mas o caso foi abandonado quando testemunhas se recusaram a depor. A detetive Hazel Savage não esqueceu o endereço. 2 anos depois, ela voltaria. Em 1992, Fred West foi preso por estupro. As vítimas eram suas próprias filhas. O processo foi abandonado quando as crianças se recusaram a testemunhar. A detetive Hazel Savage não abandonou o caso. Ela havia investigado Fred anos antes, nos anos 70. Sabia que havia mais a descobrir. Savage focou no desaparecimento de Heather West. A jovem havia sumido em junho de 1987. Nenhum registro oficial, nenhum avistamento. Fred e Rosie repetiam a mesma explicação para todos que perguntavam sobre Heather. Diziam que ela havia fugido de casa, que trabalhava como empregada doméstica no sudoeste da Inglaterra. Em fevereiro de 1994, Savage obteve um mandado de busca. A polícia entrou no número 25 da Cromwell Street em 24 de fevereiro. O objetivo era encontrar evidências do desaparecimento de Heather. Os investigadores começaram a escavar o Jardim dos Fundos. Na tarde do mesmo dia, encontraram ossos humanos. Fred West foi detido imediatamente. Fred confessou o assassinato de Heather no dia seguinte, mas disse que havia mais. Disse à polícia que havia matado outras mulheres, que os corpos estavam enterrados na mesma casa. As escavações se expandiram para o porão e para o interior da casa. Cada dia trazia novos restos humanos. Ao fim, 12 conjuntos de ossos foram recuperados do número 25. A imprensa britânica cercou a Cromwell Street. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo as escavações. O país acompanhou cada descoberta. Rosemary West foi presa em abril de 1994. Ela negou o envolvimento em todos os crimes. Continuou negando por anos. Fred West foi indiciado por 12 assassinatos. Em 1º de janeiro de 1995, ele foi encontrado morto em sua cela na prisão de Winson Green. Havia se enforcado com lençóis. A morte de Fred encerrou qualquer possibilidade de julgamento conjunto. Perguntas sobre outros possíveis crimes nunca foram respondidas. Investigadores acreditam que ele matou antes de Anne McFall. O julgamento de Rosemary West estava marcado para outubro de 1995. Ela enfrentaria 10 acusações de assassinato. O caso dependia, em grande parte, do testemunho de sobreviventes. A escavação do número 25 de Cromwell Street começa em fevereiro de 1994. A operação dura 2 meses. Ao todo, a polícia recupera 12 corpos mutilados, enterrados sob o jardim, a garagem e o porão da casa. Fred West faz confissões detalhadas durante os interrogatórios. Ele descreve o local de cada enterramento, os métodos usados e a identidade de algumas vítimas. As confissões perturbam até investigadores experientes. Fred West é formalmente acusado de 12 assassinatos em dezembro de 1994. O julgamento está marcado para 1995, mas ele nunca chega ao tribunal. Em 1º de janeiro de 1995, Fred West é encontrado morto em sua cela na prisão de Winson Green. Ele se enforcou com lençóis rasgados. Tinha 53 anos. Nenhum julgamento acontece.
O julgamento de Rose West começa em outubro de 1995, no Tribunal da Coroa de Winchester. Ela enfrenta 10 acusações de assassinato. A defesa sustenta que ela não sabia de nada. A defesa de Rose é simples. Ela afirma que Fred agia sozinho. Diz que era ela própria uma vítima de seu marido. O júri ouve os argumentos por semanas. Os filhos sobreviventes dos West prestam depoimento. Eles descrevem anos de abuso sistemático dentro da casa. Seus relatos contradizem diretamente a versão de Rose. O tribunal ouve em silêncio. Em 22 de novembro de 1995, o júri declara Rosemary West culpada de 10 assassinatos. O juiz determina 10 penas de prisão perpétua. Ele recomenda que ela nunca seja libertada. Em outubro de 1996, o número 25 de Cromwell Street é demolido. A operação leva 2 dias. O material da demolição é triturado e descartado em local sigiloso para impedir que se torne objeto de culto macabro. No lugar da casa, a prefeitura de Gloucester constrói um caminho público. Nenhuma placa é instalada. As autoridades decidem não marcar o local. O endereço é oficialmente apagado dos registros municipais. O caso West transforma os protocolos de investigação de pessoas desaparecidas na Inglaterra. A polícia passa a cruzar sistematicamente registros de desaparecimentos com suspeitos de crimes sexuais. Várias das vítimas poderiam ter sido encontradas anos antes. Enquanto Rose West cumpre pena em prisão de segurança máxima, uma pergunta permanece. Quantas outras vítimas ainda jazem desconhecidas em campos e terrenos de Gloucester? E como um casal pôde sequestrar, torturar e assassinar por mais de 2 décadas sob os narizes de vizinhos, autoridades e até mesmo de seus próprios filhos? Se este caso te impactou, deixe o teu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Novos documentários toda semana.